Olá, amigos youtubers! Sejam todos muito bem-vindos ao Canarinho ECD Reconstrução. Galera, o meu nome é Igor Silva, eu sou de Betim, Minas Gerais, e é um imenso prazer de estar trazendo novidades para vocês sempre aqui no canal. Beleza, meus amigos? Galera, hoje estamos indo para a quarta parte da palestra sobre canários de asas brancas, uma palestra que foi ministrada no grupo Formando Canaricultores pelo juiz e criador Cairo. Desde já agradeço todos os administradores do grupo Formando Canaricultores por essa iniciativa, beleza? Galera, vamos embora para a palestra, meus amigos? Boa noite, Valdecir. Olha, o manejo do próximo ano, eu faço da seguinte forma. As matrizes e os reprodutores que eu quero utilizar no próximo ano, eu deixo eles sem pigmento, certo? Os outros que eu penso em talvez comercializar, eu pigmento eles normalmente depois que terminam a reprodução. Na hora que eu separo os filhotes, eu já começo a dar o pigmento para eles. Muitos ficam manchados, entendeu? Alguns começam a muda enquanto estão criando a última ninhada, e aí essas penas vão ficar despigmentadas. E aí quando você fornecer o pigmento, vai pigmentar todo o resto do corpo, incluindo rabo e asa, e vai ficar manchada. Agora, uma coisa muito importante são anotações. Todos os pássaros, é importante que os pássaros do plantel, o senhor tenha anotação das características dele. Como que ele era quando era filhote, na época do concurso, como que ele se apresentava, idade, afiliação, essas coisas são fundamentais. Agora, outra coisa que ajuda muito é o senhor fazer foto, para o senhor lembrar de como era o filhote. Porque os adultos, eles mudam muito depois da segunda muda de pena. Todas as cores praticamente e raças, elas mudam muito de forma, de cor, de várias coisas. A própria estrutura de pena, ela modifica, ela fica um pouco maior e mais larga. Boa noite, senhor Valdir, tudo bem? Que prazer, é uma honra ter o senhor aqui assistindo numa conversa com a gente e fazendo questionamento aí que digno a sua altura e sua inteligência. Olha, senhor Valdir, eu acredito, assim, ele é amarelado, né? Eu, sinceramente, eu não sei exatamente o que tipo de pigmento que tem nele, mas é amarelo. Eu acredito que geralmente se usa pouco isso, né? Não é uma quantidade grande. Se coloca na água e na farinhada, ela chega a ficar amarela. E assim, eu acho que se o senhor der isso e seus passarinhos continuarem tendo um branco satisfatório, eu acho que essa quantidade de pigmento não está influenciando nos seus pássaros, certo? Porque eles têm a capacidade de não absorver isso aí que o senhor está dando. Então, tudo eu acho que é seleção e manejo. O senhor executa o seu manejo e faz a seleção em cima dele. Se não foi satisfatório o resultado, o senhor altera alguma coisa no manejo e começa a observar os pássaros que se enquadram dentro do seu manejo, permanecem no plantel. Os que não, os que não se enquadram, o senhor pensa ou em aproveitar algumas qualidades dele, tentando eliminar aquela que não se enquadra, e bola para frente. O senhor faz um belo trabalho aí em todas as cores que cria. O senhor tem muito a ensinar para a gente aqui. A corda de sisal, você pode amarrar ela nas grades da gaiola ou, como eu uso aqui, usar ela de poleiro. Eu uso ela de poleiro no viveiro, nas gaiolas não. Nas gaiolas eu uso poleiro convencional de plástico e alguns de madeira. Os dois são muito bons. O de plástico é mais fácil para lavar e o de madeira é mais confortável para o passarinho. Adriano, outra forma que eu utilizo o sisal também é para as fêmeas confeccionarem o ninho. Você pode ver aí que elas fazem o ninho, nem precisa de um ninho de algodão ou de espuma, elas pegam o sisal e elas mesmas fazem tudo. Eu uso esse ninho aí de ferro, elas fazem tanto nesse quanto nos de plástico. Algumas não fazem o ninho dessa maneira aí, elas botam direto no ninho seco. Essas você precisa de colocar um forro, porque senão o ovo não choca.
Noite, Wallace, tudo jóia? Quanto ao manejo de grade e puleiro, eu as grades eu troco uma vez por semana e os puleiros de plástico eu raramente troco eles, porque geralmente uma vez por mês eu lavo toda a gaiola dos filhotes e, e o puleiro eu acabo lavando ele também ali na própria gaiola e jogo um higienizante na gaiola toda ali com os passarinhos. E geralmente eu uso, tem vários no mercado aí, muito bom. Você pode usar qualquer um deles que funciona bem. No entanto, você tem que usar a dosagem que fala lá que pode jogar em cima dos animais, certo? E então eu não troco. E os de madeira eu troco já um pouco mais. Eu tento usar pouco eles, mas como eu estou sem de plástico suficiente para que eu use, eles eu troco um pouco mais, a cada 15 dias, pelo menos um mês. Mas eu estou sempre jogando esse higienizante nas gaiolas e no puleiro, que ajuda a manter o ambiente salubre ali para o bicho, né? E quanto a puleiro, não sei se é importante aí na pergunta também, quando eu individualizo os filhotes, eu coloco dois para eles ficarem saltando um do outro. Eu tento colocar na parte mais baixa da gaiola, porque eu vejo que os passarinhos gostam muito da parte mais alta para voar de uma grade para outra. E tem gente que até acha que estraga o rabo ali na grade, mas eu acho que não. Eu eu gosto do passarinho voando ali de uma grade para outra, porque eu vejo que ele se exercita mais por estar individualizado. Boa noite, Ronaldo, tudo bem? Então, quanto à alimentação, com certeza o alpiste puro pode conter carotenoides que atrapalhem seus pássaros a terem as remises e retrizes mais brancas possíveis, principalmente se não foi feita uma seleção adequada para que eles possam comer isso à vontade sem que influencie, entendeu? Na Europa, se tem muitos criadores que usam lá à vontade alpiste puro durante a criação e antes para a fêmea também, que antes dela botar o ovo, eles utilizam e mesmo assim os filhotes nascem com as remises e retrizes brancas. Isso que é importante, Ronaldo, você fazer de uma forma que seja saudável para os seus passarinhos, a quantidade de alpiste, a quantidade de farinhada, e que não atrapalhe nem a saúde e nem a pigmentação das remídios retrizes. E aí, em cima disso, você vai fazer a seleção de quais que se comportam melhor em cima desse manejo que é saudável aí para o seu plantel. Boa noite, Ismael, tudo jóia? Olha, essa é uma pergunta muito interessante, hein? Eu te diria que é muito difícil, mas que não é impossível, entendeu? Porque existem passarinhos, você vê um monte por aí, que tem asa e rabo bem claro, mesmo comendo cataxantina. Tem, não é branco e nem alaranjado, mas é bem claro. E se você for pensar que foi aprovado, a cor começou a ser julgado há 10 anos, mais ou menos, o que foi? Foi 2009, o primeiro julgamento, a seleção em cima desses pássaros é muito curto o tempo, é 15, 20 anos de seleção no máximo. Então, será que daqui 50, 100 anos não vai ser possível? O homem já provou que com a seleção genética é possível fazer um monte de coisa, né? Se a gente for pensar a quantidade de cor de canário que existe, a quantidade de porte, quantidade de raça de cachorro, de raça de boi, de cavalo, tudo é possível, né? Mas tem que ter persistência e nunca desistir daquela ambição, né? Daquele desejo, daquele objetivo. Boa noite, Adílio. Tudo jóia? Então, os cuidados que eu acredito que sejam importantes são os que eu tomo. Você sempre fornecer banho aos pássaros com água pura, no máximo com um pouco de vinagre. Sempre, para não deixar encardir as penas
principalmente do rabo. E na gaiola a mesma coisa. E antes do concurso, você pode lavar elas com um shampoo base, que é aquele shampoo que você pede para formular na farmácia de manipulação, que ele é base para fazer outros shampoos. Ele é um shampoo puro, vamos dizer assim, sem nenhum tipo de outra coisa química. Algum, entende? Você consegue esse tipo de shampoo na farmácia de manipulação. Quem sempre indica ele é o Wagner Canhace. Então eu utilizo esse shampoo antes do concurso para poder limpar de vez. Mas você precisa, não adianta você fazer isso só no dia do concurso, você tem que manter isso limpo, né? No viveiro eu coloco banheira para os pássaros todos os dias. Então todos os dias os pássaros podem tomar banho. Isso aí facilita muito, deixa eles muito limpos, eles ficam muito saudáveis no viveiro, porque tem banho, tem espaço para voar, tem, para eles é uma maravilha. E depois que vai para a gaiola, tem que continuar dando banho. Pelo menos uma vez por semana tem que colocar uma banheira para ele se limpar todo e tentar manter a gaiola limpa, né, para não ficar manchando o passarinho, porque depois que ele encarde, não tem mais como fica o branco ficar branco de novo. Isso aí é um ponto importante. Boa noite, Wellington. Tudo jóia? Olha, eu usei uma vez o intensificador e o que eu percebi? Quando eu uso apenas cataxantina, o pássaro ele nasce, a pena nasce com uma cor mais escura, um vermelho mais forte, tendendo ao roxo. E quando eu usei esse intensificador, a pena já nascia com a cor ideal. Só que geralmente esse pássaro roxo, ele perde um pouco da cor, fica com mais brilho e chega no vermelho ideal. O com intensificador, ele já nasce com aquela cor. Só que eu achei que os pássaros que comeram ele, que nasceram muito cedo, eles perderam cor. Porque sempre um passarinho vermelho, ele vai perdendo cor ao longo do tempo. E esses que comeram o intensificador, que nasceram em agosto e setembro, eles chegaram em julho, no Campeonato Brasileiro, já com o vermelho muito apagado, entendeu? Então eu resolvi não usar mais. Mas será que não seria uma boa usar esse intensificador nos filhotes que nascerem por último, para que eles já cheguem no concurso ali com aquela cor? Porque muitas vezes os filhotes que nascem em janeiro, fevereiro, eles estão com ainda não estão com brilho, estão muito roxos. E com esse intensificador pode ser que eles fiquem mais, já cheguem nessa época com essa cor. Então acho que pode ser uma boa ferramenta para usar num período do ano, mas não sempre. Ao menos a conclusão que eu tive da minha experiência que eu tive de um ano. Esse ano eu não usei, mas talvez eu vá usar no ano seguinte. Então, Wallace, com certeza os italianos são os que possuem os melhores exemplares hoje em dia. Eles estão na nossa frente pelo menos há 9 anos, né? Porque lá se começou a concorrer em 2009, os vermelhos de asa branca. E aqui só em 2018 foram os primeiros apresentados. Então eles já estão há esse tempo na nossa frente. E lá, o maior diferencial é que lá eles, desde o começo, eles já acreditavam numa seleção distinguindo as duas cores, os de asa branca dos de asa vermelha na própria seleção. E isso dá uma vantagem a eles quanto a isso. Uma coisa que eu observei que vale ressaltar nos resultados do campeonato mundial, do campeonato de Reggio Emília, você não vê criadores de asa branca que são campeões sendo campeões em pássaros de asa vermelha. Da mesma forma, você também não vê criadores campeões de asa vermelha concorrendo também em asa branca. Eles são bem separados quanto a isso. Quase nenhum cria as duas vertentes.
Então é isso, eles estão pelo menos há 9 anos na nossa frente, só que nós temos uma vantagem sobre eles, porque nós temos espaço para criar e fazer uma seleção. Então, a maneira que a gente pode ganhar tempo quanto a eles é o espaço e o volume de filhote que nós conseguimos criar em relação a eles. Mas eles com certeza estão bem na nossa frente. Então, Adriano, todo canário de cor, ele não deve receber incidência solar diretamente, porque o sol ele deteriora todas as cores. Talvez o branco não, mas os negros, os vermelhos, os canelas, todos eles perdem muita cor quando eles ficam no sol. O vermelho fica desbotado, então nunca é bom colocar um passarinho de cor diretamente no sol. Quanto à iluminação dentro do canaril, eu acho que o ideal é um tanto que o passarinho fique saudável, né? Que ele se movimente, esteja sempre ativo. Quando o passarinho já está assim, é o suficiente de iluminação, não precisa mais do que isso. Mas isso não adianta também ser meio-dia, né? E ele precisa de já estar muito ativo, pelo menos às 8 horas, 7 horas da manhã, dependendo na hora que nasce o dia aí. E tem que ficar ativo até umas 5 horas da tarde, pelo menos, né? 4h30, na hora que ele começa a comer para dormir. Então, se o passarinho está ativo aí nesse período, eu acho que tá legal. Agora, ele não pode ter incidência solar direta sobre ele, né? O ninho de sisal, como que eu uso essa corda, né? Eu compro uma corda grossa de 1 polegada, um pouco menos assim de espessura. E aí eu desfio essa corda em três, que ela se desfia em três. Aí eu corto esses pedaços a cada 10, 12 centímetros, assim mais ou menos. E depois eu jogo na água e fervo. Quando você joga esse pedaço na água, ele abre. E aí eu fervo isso para higienizar e coloco para secar já em cima das gaiolas. E aí a fêmea já vai puxando. Fica legal você usar os dois materiais, tanto a corda de sisal quanto a juta, ela faz um ninho bem interessante, fica, fica bonito. E quando você usa o sisal, a vantagem é que você não precisa de usar um material por baixo, né? Nem um ninho de crochê, nem um ninho de espuma. Você mata 2 coelhos numa tacada só, né? Usam muito isso na Europa e eu resolvi testar. Você tem que tomar cuidado só para não cortar muito grande. Tem uns que já vem desfiado, esses não é bom usar, porque você não consegue cortar eles na medida. E se fica muito grande, às vezes a fêmea se enrosca nele, mas você cortando ele ali com 12 centímetros, eu nunca tive problema. Já tem uns 6 anos que eu uso. Então, Alice, eu não crio os rubinos. Te confesso que eu nunca criei, eu ainda não tive experiência com eles. Mas eu acredito que se comporte da mesma maneira. Afinal de contas, o único diferencial deles é a cor dos olhos e a despigmentação melânica que eles têm, né? Então, funcionaria da mesma forma. Eu acredito que a única coisa que dificultaria a criação desses pássaros é a dificuldade maior que se tem para criar rubinos em relação a pássaros normais. Pois eu ouço relatos de muitos criadores que criam rubinos, que falam que eles criam um pouco menos do que os normais. Então é isso aí, meus amigos. Chegamos ao término de mais uma palestra. Desde já agradeço a cada um de vocês. Espero que vocês tenham aprendido pelo menos um pouquinho sobre o que é canários de asas brancas. Fiquem atentos que sempre estamos trazendo novidades para vocês aqui no canal, beleza? Galera, forte abraço para todos. Até mais, fique com Deus. Tchau.